A história que a gente vai mergulhar hoje, bom, não é bem uma lenda, pelo menos não para o homem que viveu tudo isso. A coisa toda começa lá no inverno de 1958, no sul do Brasil. E olha, é um relato que ele jurou ser verdade, uma memória que assombrou ele pela vida inteira. Eu também ria, até a primeira noite. Essas palavras são do Anselmo Duarte, já com seus 94 anos, e elas dão um tom de tudo. A história dele não é um conto pra gente simplesmente duvidar. Para ele, é uma lembrança muito, mas muito vívida, de um terror que começou de um jeito simples, mas brutal. Tudo teve início num vilarejo pequeno, sabe? Um lugarzinho que ficava bem na divisa entre a mata fechada e os campos de criação de gado. E os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado não vieram dos homens, não. Vieram dos animais. As manhãs, naquele lugar que antes eram tranquilas, de repente passaram a ser palco de descobertas macabras. Os ataques ao gado foram só o começo de uma coisa que simplesmente não tinha explicação lógica nenhuma. A primeira coisa que pensaram, claro, foi numa onça. É o predador mais comum da região, né? Fazia sentido. Só que o que os homens encontravam nos pastos, aquilo não batia com um ataque de animal. Era, sem dúvida, algo muito, muito pior. E é aqui que os detalhes ficam perturbadores. Os animais não eram comidos, entende? Eles eram violados. O peito era aberto com uma força absurda, o coração era arrancado e só. Mais nada. E as marcas, segundo o Anselmo, eram fundas e grandes demais. Não eram de dentes de bicho conhecido. Bom, os homens começaram a organizar vigílias à noite para tentar pegar o que quer que fosse. Mas o ponto crucial é este. Os cães, que deveriam ser os primeiros a dar o alarme, ficavam paralisados de medo. Eles não latiam. Eles choramingavam, se escondiam. Era um medo instintivo, sabe, de algo que eles sabiam que não era para enfrentar. E então veio o som. Um uivo que, nas palavras do próprio Anselmo, parecia se estender pela noite. Uma coisa que não era natural, que parecia não ter fim. Era o som do caçador. E com certeza não era nada deste mundo. Aquilo mudou tudo. O medo já tinha tomado conta de todo mundo. Mas para o jovem Anselmo, que na época tinha 26 anos, o terror estava prestes a se tornar uma coisa pessoal. Essa foi a noite em que ele ficou cara a cara com o desconhecido. Imagina a cena. Ele estava sozinho, perto do celeiro, numa noite fria de lua cheia. Um cenário perfeito para o horror. O que será que se revelou para ele naquela escuridão? E não foi um susto rápido, um ataque de repente. Foi uma revelação lenta, metódica. Primeiro, o som da cerca de madeira se partindo com um peso enorme. Depois, 2 olhos, que não refletiam a luz da lua não, eles tinham luz própria, um brilho amarelo. E por fim, a silhueta se erguendo, sobre 2 pernas. Era grande, assustadoramente parecido com um ser humano. E esse é, talvez, o detalhe mais arrepiante de toda a história do Anselmo. O que ele viu ali na cerca não eram garras de um animal, eram mãos. Mãos com dedos longos, quebrando completamente a barreira entre uma fera e algo a mais, algo consciente. E o pior, a criatura não atacou. Ela só ficou observando ele, inclinou a cabeça e então Anselmo jura que ela sorriu. Foi exatamente nesse momento de puro pavor que lhe atiram. O tiro ecoou, a criatura caiu para trás. Mas quando os outros homens chegaram correndo, não tinha nada. Absolutamente nada. Nem corpo, nem uma gota de sangue. A única prova de que aquilo aconteceu eram marcas muito fundas no chão, como se algo pesadíssimo tivesse caído ali e simplesmente levantado e sumido. A criatura já tinha provado que uma espingarda não adiantava, e depois daquele encontro com o Anselmo, o alvo mudou. Não era mais só o gado, agora eram as pessoas. Em todo vilarejo tem o cético, né? E lá era o Miguel. Um homem forte, prático, que tirava sarro daquelas histórias, chamava de superstição de colono. Infelizmente, essa descrença toda ia acabar tornando ele o próximo alvo. Numa outra noite de lua cheia, gritos terríveis vieram da casa do Miguel. Quando os vizinhos tiveram coragem de ir até lá, a cena era de pura violência. A porta não foi arrombada. Ela foi arrancada das dobradiças. Uma demonstração de força bruta, uma força que não era humana. E dentro da casa, a prova final. Marcas de garras na parede. E o detalhe é que elas estavam muito altas, mais altas do que qualquer homem conseguiria alcançar. A criatura esteve ali dentro. E não foi uma visita silenciosa.
O Miguel desapareceu naquela noite. 3 dias depois encontraram algo na beira do rio. O relato do Anselmo não entra em detalhes e talvez seja melhor assim. Ele só diz que não parecia um ataque de bicho. Parecia uma punição. E agora a gente chega na parte da história que o Anselmo guardou por mais de 60 anos. Um segredo que ele nunca tinha contado nem para os próprios filhos. E que joga uma luz ainda mais sombria em tudo o que aconteceu naquele inverno. Os ataques tinham parado. Uma calma estranha, tensa, tinha se instalado no vilarejo. Mas na última lua cheia daquela estação, o Anselmo teve um último e chocante vislumbre de tudo aquilo. Não era a criatura, era um homem, andando sozinho pela estradinha de terra, completamente nu e coberto de sangue. Mas não era o sangue dele, era sangue de outra pessoa, ou de outra coisa. Essa foi a última coisa que Anselmo viu. Um homem, nu e ensanguentado, caminhando sob a lua cheia. A implicação disso é clara, né? E a pergunta que assombrou o Anselmo a vida toda e que agora assombra a gente é: o monstro e o homem eram a mesma coisa? Essa linha que separa um do outro é real ou é só uma ilusão que se quebra quando a noite chega?